Estamos quase concluindo a leitura do Evangelho de João. Hoje nós vamos ler o último capítulo 21, dos versículos 1 a 8. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Aqui nós temos a terceira aparição de Jesus aos discípulos, e desta vez na Galileia. O tempo aqui é marcado cronologicamente desses últimos acontecimentos, desde o capítulo 20, podemos observar isso, e há uma importância muito grande de mostrar a marcação temporal, porque tem a ver com a ressurreição e os fatos que acontecem após a ressurreição. E aqui nós encontramos mais uma vez a vontade do Senhor é aparecer aos seus discípulos. E aqui é uma autorrevelação. Ele está se revelando. É por isso que está escrito que ele aparece, em algumas versões diz a si mesmo. Quer dizer, ele se autorrevela. E o local é muito especial. É um local de muitas recordações. É o local do início do ministério de Jesus, é o local do chamado, dos encontros com Cristo. É um local que traz muitas lembranças. O Senhor tinha dito que ia encontrar-se com eles lá na Galileia, e eles foram para lá. E ali estavam à espera quando Pedro decidiu pescar. Ele era pescador. Os outros também acompanharam ali e ele lembrou. É como se ele dissesse: qual o sentido agora? Ele não está aqui, o mestre não está aqui, vamos pescar. E passaram a noite toda tentando, mas não houve pesca, não houve sucesso na pesca. E então nós podemos ver ali que eram 7 discípulos. Os nomes são colocados, exceto 2. Então ali estava Simão Pedro, e aqui tenho aqui os 2 nomes dele. O nome Simão, que significa aquela vara que é levada com o vento, tem tudo a ver com a personalidade de Pedro. E Pedro, que é o nome que foi Jesus que deu. Jesus o denominou Pedro, significa pedra extraída da rocha. Isso está escrito exatamente em Mateus, quando Jesus se diz: Eu sou a rocha e você é a pedra. Pedra, aquele firme, firmeza. Por que os 2 nomes aqui, neste momento? Isso nos prepara para o que vem depois. Lembre-se que Jesus havia falado com Pedro que ele iria negar, e de fato, naquele dia em que Jesus foi preso, Pedro o negou 3 vezes. Então essa marca da dor, da sua personalidade impulsiva por causa disso, e por causa de ter negado o mestre, estava ali. Pedro estava com as suas emoções abaladas, os 2 nomes
É um momento de transição. Nós vamos presenciar esse momento de transição que João, o Espírito Santo, traz para nós. É importante conhecer isso. Nós vamos entender por quê na medida em que vamos comentando a leitura. Então, os dois nomes estão aqui. É o homem frágil que vai passar por uma transformação aqui, no outro encontro com o Senhor. E as outras pessoas. Tomé, que acabara de ter o encontro verdadeiro, se tornou um adorador. Natanael, que nós sabemos desde o início aqui do Evangelho de João, é aquele homem que recebeu o elogio de Jesus pela sua retidão e que teve a bênção dos olhos abertos para ver o mundo espiritual, os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Deus Altíssimo, Jesus. E aqui os filhos de Zebedeu, João e Tiago, e mais dois outros discípulos que não são mencionados os nomes, mas estão aqui. O importante é que formam 7, e 7 indica a perfeição. Isso aponta para nós, como discípulos de Cristo, buscarmos a perfeição, como ali eles estavam. Em unidade, dentro da sua diversidade, de temperamentos diferentes, pessoas diferentes, ainda em processos de transformação, mas unidos, unidade, por causa da graça e da misericórdia do Senhor, por causa da pessoa de Jesus que os traz unidos. E nós podemos ver que tentaram de tudo a noite inteira, como pescadores experimentados, mas nada conseguiram. E o tempo fica claro quando pela manhã, ao raiar do sol, ali cedinho, é a noite de trevas e agora é o momento da luz, Jesus aparece. E está na praia, aguardando por eles. E ali pede, é uma pergunta retórica, quer dizer, aquela pergunta que Jesus já sabe da resposta. Porque ele sabe de tudo, ele sabia da frustração daqueles pescadores que passaram a noite tentando e não conseguiram nada, não apanharam nada, está escrito na palavra. E então, Jesus pede comida. A resposta é não, e vem a orientação. Lancem a rede do lado direito do barco. E ao lançarem, viram mais uma vez o milagre do Senhor. Há uma pesca que é relatada em Lucas 5, logo no início do ministério, que eles também passaram por essa experiência. Certamente nesta hora essas lembranças vieram da pesca que é trazida pela mão poderosa de Deus. Porque o Senhor é Senhor de tudo, Ele é soberano sobre a natureza. E quando eles viram as redes transbordando de peixes, eles olharam. E João reconhece Jesus, porque ele diz para Pedro, é o Senhor. Pedro então se veste, que ele tinha tirado a sua roupa para poder ali trabalhar na túnica, então ele veste-se. E essa simboliza ele se sentia nu. Podemos entender assim, é uma interpretação, mas podemos entender por causa das suas emoções abaladas pelo que ele foi capaz de fazer com aquele a quem ele amava, porque ele amava Jesus. E então ele se veste, ele conhece a santidade de Cristo, mas não se contém, lança-se no mar e vem a nado para ter um encontro com o Senhor. Quer dizer, ele esperava havia uma expectativa no meio daquela dor. Ele não tinha mais tempo a esperar, ele precisava se encontrar com o Senhor mais de pertinho. Então ele vem a nado e os outros o seguem a barco. O barco não estava assim tão distante, eram uns 90 metros mais ou menos de distância
da beira-mar, tanto que eles ouviram a voz do Senhor falando lá da terra, e eles vêm trazendo as redes cheias de peixe. E também podemos destacar aqui a obediência deles. Não questionaram nada, tinham passado a noite tentando e não conseguiram, mas não questionaram nada. Da primeira vez disseram, mas já lavamos as redes, já tentamos de tudo. Agora não, houve uma obediência imediata. A obediência imediata abriu a porta para a bênção chegar. E que conclusão podemos tirar? Nós, como discípulos de Cristo, ao ouvir a sua voz, devemos obedecer imediatamente. E aí teremos sucesso no que vamos fazer. Porque o esforço humano, sem a presença de Deus, é só enfado e canseira e tentativas que podem trazer frustrações. Mas com a presença do Senhor, tudo muda. O sucesso é garantido, a bênção é chegada. E assim é também a colheita de almas, se ouvirmos a voz do Senhor e imediatamente obedecermos ao seu comando. Como discípulos de Cristo, precisamos estar neste ponto de obediência, prontidão para obedecer, para ver as redes cheias de peixes também.